Muito bem, meus queridos, tudo bem? Os irmãos estão conseguindo ver a apresentação, o vídeo, a tela? Se tiverem, por gentileza, deixe o seu comentário aqui no chat. Eu vou habilitar o chat enquanto os irmãos identificam se a transmissão está tudo ok, se o áudio está ok. Façam isso por gentileza, para eu verificar aqui se está tudo certo. Como eu informei para os irmãos, a nossa palestra é a primeira palestra que nós fazemos assim ao vivo, então pode ser que aconteça algum problema, algum contratempo, mas nos perdoem, nós iremos fazer isso agora de forma constante, então os problemas certamente em pouco tempo já terão sido resolvidos, nós já estaremos mais acostumados com essas transmissões ao vivo. Ok? Então, deixe seu ok aí se está tudo perfeito, se está conseguindo ver o vídeo, o áudio, tudo bem para a gente começar a nossa apresentação. Eu só estou convidando aqui agora alguns irmãos que foram avisados, mas que ainda não chegaram. Eu vou enviar aqui um e-mail para que eles sejam alertados em relação à transmissão de hoje, onde nós estaremos falando sobre o TCC, o seu trabalho de conclusão de curso. Ok, segura um minutinho aí, a gente retorna, começando a nossa aula. Fé em Deus, acredito que a internet não vai nos trazer nenhum problema em relação a quedas, mas conseguiremos com proveito concluir a nossa aula. O certo é que, no máximo, até 10 horas, nós teremos concluído essa nossa apresentação, ok? Então, aguarde só um minutinho, por gentileza. Ok, nós temos agora 23 pessoas que estão online nesta apresentação, 24 pessoas agora, mais alguém entrou, e nós queremos dar os bem-vindos a todos vocês que se dispuseram a estar nesta hora para nos ouvir um pouco sobre a elaboração do TCC. O TCC ele é um trabalho que exige do intelecto do aluno um pouco mais, talvez, do que o próprio período de estudos, pois durante os estudos ele sempre vai ter alguém ou algum conteúdo já previamente preparado e que lhe dirige durante os seus estudos, durante os seus questionamentos, e isso é muito mais fácil do que você se propor a construir um material sem você ter basicamente nenhum conteúdo que esteja previamente preparado, né? E isso gera um temor, gera um medo nas pessoas. É normal, é natural isso, porém, nós não devemos colocar o TCC como um empecilho para o nosso desenvolvimento teológico, tá? Não tanto o desenvolvimento bíblico, mas o desenvolvimento teológico. E por que eu falo isso? A questão é bem simples. O TCC, nós podemos considerá-lo como o ponto de partida do qual você vai se engajar na pesquisa teológica, mesmo quando você não tiver nada previamente preparado, mesmo quando você não tiver nenhum problema previamente exposto a você, ok? Então, o TCC nos dá esse impacto inicial, né? Esse baque inicial para que a gente se desperte para a questão do questionamento antes de um problema aparente, né? Muitas vezes, por exemplo, eu quero contar aqui um exemplo bem fácil, um exemplo bem prático para os irmãos. Por exemplo, nós sabemos que Marte existe, mas por que os teólogos, a maioria, certamente, não se preocupam em querer saber que tipo de pessoas vivem em Marte? A resposta é bem simples. O motivo de eles não quererem saber que tipo de pessoas vivem em Marte é que nós temos a concepção, e eu acredito que esta seja não apenas uma concepção, mas a verdade, de que em Marte não existem pessoas. Em Marte não tem ninguém, não tem nenhum ser humano ou ser martiniano, né? Então, por conta disso,
é um problema para muita gente, mas para os teólogos não é problema, então isso não gera qualquer questionamento. Você, como teólogo, que alguns estão agora concluindo o curso de teologia, e o seu papel vai ser mais ou menos como o do filósofo. Você precisará questionar as coisas, você precisará buscar respostas de perguntas que até então, aparentemente, ninguém ainda fez. É um trabalho nosso. Nós, como teólogos, como pesquisadores da Bíblia Sagrada, do campo teológico, do campo religioso, do campo espiritual, nós precisamos nos propor a buscar informações que talvez até então estejam ocultas, mas que talvez por conta destas novas informações, pessoas venham ter um desenvolvimento espiritual um pouco maior, um pouco mais evidente. Certo? O que eu quero falar para os irmãos com isso? O TCC ele é o ponto de partida, pois neste trabalho você trabalha, você levanta um questionamento que aparentemente até agora ninguém teria levantado, ou ninguém levantou. E você dá o pontapé inicial, tá? E no decorrer da sua carreira teológica, você precisa fazer a mesma coisa o tempo todo. Estar buscando perguntas que precisem de respostas, mesmo quando estas perguntas ainda não sejam tão evidentes assim. Ok? Então vamos à nossa aula sobre TCC. Eu vou agora sair um pouco do vídeo e eu vou colocar a tela do meu computador para ser compartilhada com os irmãos, tá certo? E assim nós vamos desenvolver o nosso trabalho, aqui a nossa palestra sobre o TCC. Mas antes de eu iniciar nesse trabalho, essa palestra, eu gostaria de pedir para os irmãos que os irmãos colocassem o seu nome e de onde você é. Ok? Seu nome, a sua função, especialmente função ministerial, se você exerce, pastor, professor, líder, né? E de onde você é, qual é a sua igreja. Coloque as informações para que a gente possa se conhecer melhor. Antes de você colocar, deixa eu lhe falar. Eu sou o professor Netanias, para quem ainda não me conhece, né? Essa pessoa que está aqui na sua frente. Eu sou graduado em teologia, em pedagogia, e também em filosofia, embora, infelizmente, eu não tenha pego o diploma do curso de filosofia, pois no interim entre a conclusão do curso e a apresentação do TCC, da monografia, a faculdade foi vendida para uma outra pessoa e, infelizmente, eles perderam ou extraviaram, não sei qual a razão, toda a documentação, por conta disso, eu não fui localizado no sistema deles. Então, não recebi. Eu estou aguardando uma oportunidade para também receber o certificado, o diploma de filosofia. Além disso, eu tenho especialização em psicopedagogia clínica e institucional, né, onde nós trabalhamos previamente os problemas que podem ser acarretados durante o período de estudos da nossa clientela, dos alunos, problemas clínicos, problemas psicológicos, problemas emocionais, dificuldades de interação entre o aluno, entre a escola, entre família e escola. Né? Eu tenho essa especialização, também tenho alguns cursos, e eu quero deixar uma lição para você, uma lição muito importante nesta palestra. A lição é o seguinte: recentemente eu participei de um curso de pregação que foi promovido pelo próprio Instituto de Teologia Logos, com um professor que nós temos aqui, por sinal, excelente, e nós já temos algumas atividades, algumas palestras agendadas com ele, e futuramente nós estaremos repassando aos irmãos esse calendário de palestras, em relação às apostilas, ao conteúdo do próprio curso. Quem está estudando terá acesso a esse material. E também quem já concluiu porventura, ou quem estiver concluindo, não se preocupe, pois você também continuará tendo acesso a todo o material que nós disponibilizarmos. Afinal, o curso, o acesso à área do aluno, ela é vitalícia, ela não tem tempo de conclusão, tá certo? Você, uma vez inscrito no Instituto Logos, por exemplo, no curso de bacharel em teologia, você tem o resto da vida para acompanhar todo o material nós disponibilizarmos na área do aluno. Essa é uma exclusividade nossa,
tá certo? Nem outro instituto disponibiliza isso para você, então você está realmente de parabéns, ok? Então, essa é a minha formação, e eu gostaria que os irmãos agora colocassem seus nomes, a igreja que você participa, a função que você exerce e a cidade de onde você está acompanhando esta apresentação. Muito bem, nós temos aqui a irmã Kaila Araújo, ela é do Rio de Janeiro, ela é membro da Assembleia de Deus Central de Cosmos. A irmã Kaila Araújo, seja muito bem-vinda, minha querida, que Deus possa abençoá-la de forma grandiosa. Temos também o irmão Gabriel Maia, o irmão Beni, que estão também participando desta nossa apresentação. Ok, nós temos agora 26 irmãos que estão nos acompanhando. Muito bem, essa outra tela está melhor atualizada. Veja só, nós temos aqui alguns comentários. Nós temos o irmão Renato Braga, dizendo que está tudo ok, o irmão Márcio Caetano, Matusalém da Silva, aleluia, o irmão Gerdanes, ele disse que não conseguiu acessar a aula. Meu querido, o senhor manda um e-mail para institutoditeologialogos@hotmail.com em relação à sua solicitação. Eu não entendi se é a aula agora ou se é a aula do curso que você se inscreveu no Instituto. Mande uma solicitação por e-mail e nós estaremos respondendo o senhor com certeza. Também o irmão Odilon, o pastor Nelson, o irmão Paulo, o Santo Walter Caramela, meu querido, Deus abençoe, muito bem. Ok, pastor Nelson, né, tendo filho licenciatura em Ciência da Religião, no entanto, gostaria que nos enviasse material de como transformar o TCC em um livro. Olha, durante esta apresentação, no final dela, nós estaremos dando algumas orientações para que os irmãos possam transformar seu TCC em um livro, né? Esse é um anseio de muita gente que conclui o curso de teologia. A gente vai dar isso agora de bônus no final desta palestra. O pastor Renato Braga, ele fala da cidade de Campinas. Muito bem, o irmão Márcio Caetano, ele é pastor e ele fala da cidade de Araruama, da Assembleia de Deus. O irmão Matusalém, ele é obreiro na Assembleia de Deus Missão. Ok, o pastor Nelson, ele é da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus de Pernambuco, em Pau d'Alho. Ok, temos também o pastor Elton aqui, que está nesta apresentação. O irmão Márcio Reis, que é de Goiânia. O nosso querido Odilon Soares, ele é membro da Igreja da Cidade Viva, membro da Igreja Cidade Viva, em João Pessoa, na Paraíba. Também a pastora Daniela Custódio, ela mora atualmente no Pará e é pastor da IMNA, a sigla da sua igreja. Eu não sei qual é o nome completo desta igreja, desta denominação. Mas estamos aí todos juntos para aprendermos um pouco mais sobre a elaboração do nosso TCC. Temos também aqui o pastor André, no Telegram, o pastor André, da Assembleia de Deus, em Taubaté, né? Ele é de Visconde do Rio Branco. Pastor André Luiz, André Laje, de Cataguases, Minas Gerais. Muito bem, muita gente mesmo, graças a Deus. Olha, a expectativa era boa, mas não tanto. Tem vários irmãos aqui que estão participando desta nossa primeira palestra sobre como elaborar um TCC. Vamos à nossa aula para que nós possamos ganhar algum tempo e tentarmos encerrar esta aula no máximo até 9h30, né? Porque nós temos outros compromissos e precisamos também sermos compassivos com os irmãos e misericordiosos com os irmãos que certamente também têm os seus compromissos. Queridos, eu vou compartilhar minha tela agora no PowerPoint, é uma apresentação em slide com a nossa aula, ok? E os irmãos nos acompanhem durante toda esta aula, será um prazer enorme estar aqui falando com vocês na noite desta segunda-feira. Eu só quero adiantar para os irmãos que, possivelmente, todas as segundas-feiras nós faremos uma apresentação, né, aqui ao vivo do Instituto de Teologia Logos. Se não uma aula direcionada ao conteúdo do curso, mas certamente nós teremos uma aula
que vai trazer informações acerca de algum assunto que nós julgarmos importante, né, para o desenvolvimento dos irmãos aqui do Instituto de Teologia Logos. A pastora Daniela Custódia, da Igreja Missioneira Internacional Nueva Aliança, em Santa Helena de Guairém, na Venezuela. Meu Deus, que bênção na Venezuela! Muito bem. O pastor Elton Pinto é pastor em São Gonçalo do Rio de Janeiro. O irmão Everton Douglas é da Segunda Igreja Batista de Pau d'Arco também. Olha, nós temos o pastor e o pastor Nelson, da Igreja de Pau d'Arco, no Pernambuco, e também o irmão Everton, que também é de Pau d'Arco. Muito bem, queridos, só verificando aqui a palestra, se está tudo ok. Se os irmãos estiverem vendo a apresentação agora, a tela da apresentação, por gentileza me informem para que eu possa estar verificando se tem algum erro, para que nós possamos dar continuidade ao nosso trabalho. Os irmãos estão vendo a tela da apresentação, onde tem palestra ao vivo, como elaborar TCC e artigo teológico? Emanuele Correia, realmente nós amamos estudar, mas o TCC sempre é aquele momento que nos desafia, parece que muito mais do que o próprio estudo teológico. É verdade. Mas isso aí nós conseguimos superar com fé em Deus, com um pouco de estudo e um pouco de dedicação. O TCC nunca vai ser continuamente um bicho de 7 cabeças para nós. Ok, mas o que é o TCC? Olha, o TCC, ele é o trabalho de conclusão de curso, onde o aluno dispõe ou coloca em evidência todo o entendimento que ele tem ou que ele adquiriu acerca de um determinado assunto. Pode ser qualquer assunto, né? Dentro da área bíblica, teológica, até mesmo da área filosófica cristã, ou que não seja na área filosófica cristã, mas na área filosófica relacionando alguma coisa com a área bíblica e teológica. Não interessa o assunto que o irmão, que o aluno escolheu para trabalhar, o certo é que no final do seu curso, qualquer trabalho, qualquer nomenclatura de trabalho que ele faça, aquilo ali corresponderá a um TCC. Esse TCC, trabalho de conclusão de curso, ou tese de conclusão de curso, ele é conhecido pelos nomes de monografia, dissertação, tese, artigo científico, ou, no nosso caso, artigo teológico, porque nós trabalhamos a parte teológica, relatório de campo, etc. O nome não interessa. O certo é que qualquer trabalho que você execute ao final de um curso, ao final de um aprendizado, de um treinamento, seja ele qual for, independente da quantidade de páginas, ok? Independente do nível de linguagem que você utiliza no seu trabalho, ele sempre vai ser um TCC, um trabalho de conclusão de curso. Para alguns cursos, esse trabalho ele é feito na forma de pesquisa, para outros ele é feito na forma de textos, estilo redação, para outros é feito na forma de uma prova avaliativa. Tudo isso é um TCC, isso nós não temos o que questionar, ok? Muito bem, o Instituto Logos, claro, ele deixou de adotar a prova de marcar em favor do TCC, do trabalho de conclusão, do texto dissertativo, por uma razão bem simples. A prova de marcar ela apenas confirma o que você já sabe. Muitas das vezes, nem isso ele faz, porque você responde, às vezes, por impulso, né? Ou pela opção mais evidente que vem a corresponder à pergunta que foi feita. O TCC, por outro lado, ele exige um pouco mais daquele que está concluindo os cursos, para que ele se preocupe mais em discorrer sobre tudo aquilo que ele aprendeu. Ele se preocupa um pouco mais em extrair do seu campo cognitivo aquilo que ele realmente aprendeu. Certamente, infelizmente, algumas pessoas elas apenas plagiam, elas copiam o TCC que já foi pronto e enviam para nós, e tudo bem, a gente não vai questionar muito isso, tá? Até porque nós não temos ferramentas em nenhum lugar, ferramentas suficientes para comprovarmos que determinado TCC foi totalmente plagiado.
Mas o Instituto Logos prefere hoje o TCC em forma de material dissertativo ou argumentativo, a despeito da prova de marcar, porque se esse não gera no aluno um desenvolvimento intelectual, bíblico, teológico, suficiente para a sua prática teológica, o que diremos então da prova de marcar, aonde ele não se expõe a nenhuma extrapolação daquilo que ele já conhece, daquilo que ele já sabe, certo? Então, o TCC é isso, é um trabalho onde você dispõe o seu conhecimento, o seu entendimento sobre um determinado assunto e que é realizado após a conclusão dos seus estudos normais dentro do curso que você escolheu, ok? Continuando, quais são as exigências de um TCC? O que um TCC precisa para que ele seja um trabalho verídico, um trabalho suficientemente capaz de gerar curiosidade e de gerar uma euforia, vamos dizer, um momento, né, de novas descobertas na pessoa que vai ler o TCC que você produziu. Olha, nós temos aqui basicamente 3 exigências. E a primeira exigência é que esse TCC, o seu TCC, ele precisa apresentar um problema, ok? Não tente fazer um TCC aonde ele vai discorrer sobre um assunto que não é a partir de um problema, tá certo? Sempre que nós nos propormos a escrever, a elaborar um TCC, inicialmente nós temos que ter em mente que este TCC ele precisa trazer um problema e também trazer uma solução para este problema. Mas na questão do problema, eu coloquei aqui três opções aqui para os irmãos, 3 exemplos, para ficar bem claro o que é o problema. O primeiro exemplo, quais foram os critérios mínimos exigidos na canonização dos livros da Bíblia? É um problema e que para muitos é um problema sério. Hoje nós temos uma questão muito grande que é da falta de credibilidade que algumas pessoas dão aos livros que estão na Bíblia. Eles questionam tudo, todos os livros, todos os textos, todas as afirmações, todo o conjunto doutrinário da Bíblia Sagrada, e isso se torna um problema para muitos cristãos, que acabam também sendo levados por esses ventos, por essas ideias, por essas afirmações que pessoas sem compromisso com o reino de Deus acabam expondo por aí afora. Então, um problema seria quais foram os critérios mínimos exigidos na canonização dos livros da Bíblia. Quando eu responder esse problema, ao final dele, certamente eu irei entender que os livros eles foram canonizados não de qualquer forma, mas eles tiveram um processo melindroso, um processo aprofundado e sistemático para que se chegasse aos livros, aos 66 livros da Bíblia que nós temos hoje. Ok? Então, esse é um problema, um exemplo de problema. Um outro exemplo de problema, e que um dos irmãos colocaram no grupo dos alunos do Instituto, é a comunhão e a santidade no desenvolvimento cristão, mais ou menos isso. E eu trouxe aqui o problema da seguinte forma: qual a importância da comunhão e da santidade no desenvolvimento cristão? Qual é a importância dessa comunhão e dessa santidade para que nós estejamos melhores desenvolvidos como cristãos? Estejamos, na verdade, como Paulo fala aos irmãos em Éfeso, nós alcançarmos a maturidade cristã, a estatura perfeita de Cristo. Em que ponto a comunhão e a santidade pode contribuir com isso? É um problema e nós precisamos encontrar uma solução, ok? O outro exemplo que eu coloquei, de exemplo de problema, é qual a importância da leitura e meditação para o líder eclesiástico. Irmãos, é uma grande verdade. Infelizmente, nós temos líderes, pessoas que estão, como na época de Moisés, sobre
liderando sobre 10 pessoas, mas também liderando sobre 1000 pessoas, e que eles não têm uma preocupação evidente acerca da leitura e da meditação. Eles não se preocupam muito com isso, né? Então, precisa-se levantar esse questionamento e propor soluções plausíveis, soluções que sejam do agrado, mas que também não fuja do critério bíblico e teológico, para que esses líderes eles possam dar alguma importância para a leitura e a meditação bíblica. Tá certo? Então, são exemplos de problemas que nós podemos colocar no nosso TCC, ou, a partir dele, elaborarmos o nosso TCC. Quais foram os critérios mínimos? Eu vou buscar a solução. Quais são esses critérios? Qual a importância da comunhão e da santidade no desenvolvimento cristão? Eu vou buscar entender isso através de um estudo sistemático. E qual a importância da leitura e meditação para o líder eclesiástico? Eu vou buscar entender o que a falta dessa leitura e meditação produz e o que a leitura e a meditação constante e aprofundada também produz na vida do líder eclesiástico, beneficiando assim o seu ministério e as pessoas que estão sob a sua liderança. Ok? Então, todo TCC, ele precisa partir de um problema, de uma questão, tá? De um questionamento, de uma dúvida, vamos dizer assim. Se o seu TCC ainda não está baseado em uma dúvida, eu recomendo que você retorne um pouco atrás, mesmo que demore mais alguns dias para concluí-lo, e crie um problema, ou torne evidente o problema que o seu TCC está resolvendo. Quando você tiver esse problema bem evidente, bem claro para você, meu irmão, o desenvolvimento do seu texto, do seu TCC, ele vai fluir quase que de forma natural. Tá? Isso eu posso comprovar para os irmãos, pois eu já escrevi 3 livros e todos eles partiram de um problema que eu senti na pele. Queridos, o desenvolvimento desses textos foram muito rápidos. Embora eu tenha demorado um pouco mais para aperfeiçoá-los, mas a espinha dorsal dos 3 livros foram feitos de forma quase que recorde. Tá? Então, você precisa ter bem evidente, bem claro, o problema que você está tentando resolver. A segunda exigência do TCC é resolver o problema. Tá? Então, veja só, como tema desse TCC, eu coloquei aqui, já que nós queremos saber quais são as exigências mínimas para que um texto seja canônico, eu coloquei aqui autoridade apostólica e coerência doutrinária no texto sagrado. Com isso aqui, eu consigo resolver, possivelmente, 100% da pergunta ou do problema que me foi apresentado. Tá? A autoridade apostólica ou profética e a coerência doutrinária no texto sagrado. Essa autoridade apostólica, ela torna evidente que o texto foi feito por alguém realmente inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Ela torna evidente que o profeta realmente foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Essa autoridade, ela não é auto-infligida, vamos dizer assim. Né? Ela não é autoconcedida. Ela é concedida pelas pessoas que testemunharam acerca daquele indivíduo, daquela pessoa que escreveu parte do texto sagrado. Então, na busca por resolver esse problema, você precisa ir buscar qual foi a autoridade delegada ou a autoridade evidenciada na vida daquela pessoa que escreveu, por exemplo, o livro de Pedro, o livro de Marcos, o livro do evangelista Lucas, ok? A segunda questão é a coerência doutrinária. O texto que eu estou analisando, ele é coerente doutrinariamente com todo o restante da Bíblia? Se ele é, porque ele não é inspirado, tá certo? E olha, um detalhe importante é que essa coerência doutrinária, ela precisa ser do primeiro capítulo do livro até o restante daquele livro. Então, queridos, voltando aqui ao nosso tema, ok, quarto slide, todo mundo, muito bem. Nós precisamos resolver o problema. O primeiro exemplo foi sobre a questão das exigências mínimas para a canonização do texto sagrado. A segunda questão que nós colocamos, o segundo problema, foi como a comunhão e a santidade podem
contribuir no desenvolvimento cristão. E para resolver esse problema, nós vamos levar o leitor, né, do nosso texto, do nosso TCC, a entender que a comunhão e a santidade, ela não desenvolve o cristão por si só, mas ela fortalece o desenvolvimento do cristão, né? É tão interessante que o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, ele fala algo interessante. Ele diz, olha, que vocês possam estar unidos em comunhão e em santidade, seguindo a paz com todos, para que aqueles que estão com os joelhos desconjuntados possam ser novamente fortalecidos. Né? Então você já vê aí que a comunhão e a santidade realmente ela fortalece ou contribui no fortalecimento daqueles cristãos que querem se desenvolver de forma plena. Sozinho, dificilmente você vai conseguir, se não, talvez nunca, você consiga se desenvolver, né, como um cristão forte na palavra de Deus. Ok? O terceiro problema era como a leitura e a meditação podem contribuir para o desenvolvimento do líder eclesiástico, o líder cristão. E agora nós resolvemos o problema mostrando para os nossos leitores a importância da leitura e da meditação para o líder no conceito paulino, né? E esse último exemplo ele é bem interessante, por quê? Porque agora nós tentaremos extrair a partir de uma outra pessoa e não do nosso próprio conceito bíblico ou teológico, aquilo que nós queremos demonstrar para os nossos leitores, né? No primeiro caso, nós vamos extrair aquilo que nós já adquirimos de conhecimento. No segundo caso, também, talvez até pela nossa experiência. Mas agora, nessa terceira resolução de problema, nós iremos buscar essa resposta em alguém. E no caso aqui, no apóstolo Paulo, né? E ele trata muito em relação à leitura, à meditação, ao estudo das Sagradas Escrituras. E só um adendo aqui para os irmãos, uma coisa interessante que eu vejo em muita gente, muitas pessoas já nos enviaram e-mails argumentando em desfavor do apóstolo Paulo, diga-se de passagem, dizendo, olha, eu quero ser como o apóstolo Paulo que recebeu a revelação direta de Deus, eu não preciso de alguém me ensinando qualquer coisa, porque Deus é quem me revela. Apóstolo Paulo, estas pessoas estão falando, porque do apóstolo Paulo, que eu conheço, no Novo Testamento, o qual começou a escrever, de Romanos até a carta a Filemon, né? Até Filemon, eu não vejo ele falando que não precisa-se do estudo do nosso aprendizado ser fortalecido por outras pessoas que também têm alguma instrução bíblica, né? Ao ponto de ele dizer que os mais fortes devem fortalecer os mais fracos, mas que os mais fracos também servem de lição, em algum momento, para os mais fortes, né? Ele deixa isso muito bem claro. Então, eu fico preocupado quando as pessoas tomam o texto bíblico para levantarem juízo de valor em desfavor do próprio texto bíblico. Isso é triste, isso é preocupante, e talvez, por conta disso, nós temos essa geração de pessoas que se dizem intelectuais da Bíblia, mas que, infelizmente, não conseguem gerenciar a sua própria vida a partir daquilo que eles entendem do texto sagrado, né? Isso é muito preocupante. E aí, nesta resolução de problemas, você vai apresentar a importância da leitura e da meditação, tá certo? A partir do conceito paulino, a partir do que o próprio apóstolo Paulo está falando a cada um de nós em todas as suas cartas, em todas as suas afirmações, tá certo? Vamos continuar. Qual é a terceira exigência do TCC? Ora, o TCC ele precisa de um referencial, de uma referência intelectual. Essa é uma grande verdade. E eu coloco aqui duas coisas para os irmãos atentarem bem para isso. Primeiro,
se a sua referência intelectual for você mesmo, ok? Se for você mesmo, você estará desenvolvendo de uma certa forma uma tese, né? Você vai defender o seu ponto de vista, aquilo que você acredita ser verdade, a partir do que você entende sobre aquele determinado assunto. E não importa se você está no bacharel em teologia, no básico em teologia, no mestrado em teologia, doutorado, ciências da religião, se você está usando como referencial teórico ou referencial intelectual você mesmo, o seu conhecimento, tá? Você está, de certa forma, desenvolvendo uma tese. Quando você desenvolve o seu TCC a partir daquilo que você já sabe, né? Então, isso quando você estará desenvolvendo, de uma certa forma, uma tese, ok? Você está construindo um conhecimento que, provavelmente, até agora, pelo seu ponto de vista, ninguém ainda tinha visto aquele problema ou aquela solução. Muito bem. Por nada, meu querido Benício. Deus abençoe. Segundo, você também pode desenvolver o seu TCC buscando referências em outros autores, de preferência autores reconhecidos. E aí, assim, você vai estar fazendo uma monografia, uma dissertação, de certa forma. Você vai estar mostrando, ou uma argumentação, você vai estar mostrando que o seu problema, ele pode ser resolvido a partir do que outras pessoas, outros teólogos, outros filósofos já apresentaram em relação àquela situação, aquele problema que você levantou para os seus leitores. Tá certo? Então, voltando para nós recapitularmos, o TCC, ele exige basicamente 3 coisas. Um problema, você precisa ter um problema, você precisa resolver esse problema apresentando uma solução para ele, e você precisa ter uma referência intelectual, que pode ser você, com o seu próprio conhecimento fundamentado em pesquisas, ou pode ser a partir única e exclusivamente de outros autores que já falem sobre aquele determinado assunto, ok? E neste caso, eu não recomendo muito isso, mas eu já vi professores da área de metodologia científica argumentarem da seguinte forma: se você está desenvolvendo um texto dissertativo, argumentativo, conhecido mais como monografia, você não pode emitir o seu parecer. Você vai emitir conclusões daquilo que os autores que você pesquisou estão falando. Você faz a citação dele, tá certo? Durante a construção do seu texto, durante a digitação do seu texto, você faz a citação dele e logo em seguida você coloca a explicação ou a sua explanação do que aquele autor está querendo repassar para nós ou para você, tá certo? Ou você pode fazer esta explanação antes da citação e depois coloca a citação do autor em relação àquele assunto, ou você coloca a citação do autor e logo em seguida você já explica com suas palavras, né, do seu modo de ver, o que aquele autor está querendo dizer. Na monografia, aonde entraria o seu ponto de vista? Lá na conclusão, tá certo? Única e exclusivamente na conclusão, aonde você vai dizer o que você achou, o que você não achou, como aquilo pode contribuir para resolver o problema que você identificou, a questão que você levantou, ok? Então, na conclusão, você faz o seu ponto de vista, tá certo? Ainda bem que lá é de forma mais resumida, porque para muita gente já vai ser um pouco mais fácil de se fazer, tá certo? Mas, queridos, o TCC, ele precisa ter um tipo específico de texto. Por exemplo, nós temos alguns tipos de textos definidos na gramática portuguesa. O texto narrativo, o texto descritivo, o dissertativo, o argumentativo e o texto instrucional, tá certo? Olha, o TCC, ele precisa, em primeira mão, ser um texto do tipo dissertativo ou argumentativo, ou ainda dissertativo argumentativo. Qual a diferença desses dois textos, desses dois tipos de textos? Primeiro, o dissertativo, você vai colocar aquilo que você, em sua pesquisa, conseguiu agregar acerca de um determinado assunto.
tá certo? Você vai apenas dissertar o que alguém já falou acerca daquele assunto, tá? É a monografia, como eu falei para os irmãos anteriormente, para vocês anteriormente. É a monografia onde você expõe a ideia de outra pessoa ou expõe os argumentos de outra pessoa acerca do problema que você levantou. Esse é o texto dissertativo, tá? Você vai explicar com palavras de outras pessoas. No texto argumentativo, você vai defender ou vai explicar a solução ou aquele problema que você levantou para o seu TCC, colocando os seus próprios argumentos, tá certo? Então, um TCC, ele basicamente, ele precisa abranger ou os dois ou apenas um desses dois tipos de textos. O texto dissertativo, onde você mostra a ideia de outra pessoa sobre aquele assunto, ou um texto argumentativo, onde você mostra a sua ideia, logicamente, também pode ser amparada por outros autores sobre aquele mesmo assunto, e você expõe a sua argumentação a favor ou em desfavor daquele problema que você acabou levantando, tá certo? O texto narrativo, ele é mais direcionado para histórias, para contos, romances, tá certo? Biografias, tá? Desculpe, biografia não, histórias de algum personagem, coisas desse tipo, tá certo? Então, ele narra um fato, ele narra um evento, ele narra uma história, tá certo? O texto narrativo, ele se foca nisso. O texto descritivo, ele vai descrever alguma coisa ou alguém. Você vai descrever um evento, você vai descrever uma certa circunstância, você vai descrever as qualidades ou as características de algum objeto, de alguma coisa, de alguma pessoa. E dentro do texto descritivo, para nós nos situarmos melhor, está enquadrada a biografia de alguém, onde você descreve toda aquela pessoa, no seu aspecto histórico, no seu aspecto psicológico, no seu aspecto cronológico, no seu aspecto... Quem vai descrever, quem vai elaborar a biografia de alguém, sempre escolhe, na maioria das vezes, uma linha de raciocínio única e as outras apenas vão sendo agregadas a ela, tá certo? Então, o narrativo conta histórias, basicamente, o descritivo faz descrições de alguém ou de alguma coisa. O texto instrucional, né, é o texto em que você passa instruções. Por exemplo, é o texto de receitas, né? O texto de receita de bolo, receita de remédio, aquelas orientações que alguém manda no memorando para você, né? Você tem uma dúvida, por exemplo, num computador e alguém manda, olha, primeiro clica no botão no menu arquivo, segundo clica no botão imprimir, terceiro escolhe a impressora. É um texto instrucional onde ele passa instruções de como determinada tarefa deve ser executada, ok? O nosso querido irmão Benício está perguntando se pode ser feitas perguntas durante a apresentação, e são 9h13, eu quero abrir agora 5 minutinhos para os irmãos fazerem as suas perguntas, tá? Os irmãos fazerem suas perguntas, deixa eu ver se o chat está habilitado. O chat está habilitado. Faça a sua pergunta, 5 minutinhos, tá? Eu vou responder aqui alguns dos irmãos, e se porventura não der para responder agora, eu respondo os irmãos no final da palestra, tá? Então, alguma dúvida em relação ao que já foi apresentado até agora, queira, por gentileza, fazer a sua pergunta, o seu comentário. Eu estou aqui para atender os irmãos. Ok, o nosso irmão Benício, ele está perguntando se os 5 tipos de textos devem ser usados no TCC ou se somente alguns, e quais são. Irmão Benício, na verdade, o TCC, ele é mais voltado para o texto dissertativo e para o texto argumentativo. Como eu já falei para os irmãos, no texto dissertativo, vocês vão apresentar, basicamente, emitindo o mínimo de opiniões possível durante a elaboração do seu texto. Esta nós consideramos mais como a monografia, tá certo? Onde você não defende nenhuma opinião, você apenas apresenta ou disserta
acerca do que alguém já emitiu de opinião sobre o problema que você levantou, tá certo? Então, por exemplo, se eu quero falar sobre a importância da leitura e da meditação no conceito paulino, eu estou fazendo um texto dissertativo, apresentando aqui e tentando demonstrar para os meus leitores o que Paulo queria dizer em vários textos que ele se refere ao estudo da Bíblia Sagrada, tá certo? No texto argumentativo, eu posso continuar ainda utilizando, por exemplo, o apóstolo Paulo, tá? Mas agora eu vou utilizar os textos do apóstolo Paulo, isso no argumentativo, apenas para fundamentar aquela minha tese ou aquela minha afirmação, tá certo? Então, tem essa diferença. No dissertativo, você apresenta a ideia de alguém sobre o problema que você levantou, tá? E você emite o mínimo de opiniões possível. No texto argumentativo, você vai levantar um problema e você mesmo vai apresentar, a partir do seu conhecimento, da sua intelectualidade, apresentar a solução para aquele problema. Logicamente, também é possível você utilizar o que outras pessoas já falaram para fundamentar aquilo que você está dizendo, tá? Por que isso? Por um detalhe muito simples. Quando alguém que é, de certa forma, desconhecido do meio acadêmico, e você levanta um problema muito complexo e você mesmo, por conta própria e sem qualquer fundamentação teórica de outros autores, você tenta responder o problema, certamente, de início, e talvez durante algum tempo, você não terá qualquer credibilidade naquela resposta que você deu para aquele determinado problema, tá certo? Por isso, o texto argumentativo, ele é muito importante que na sua pesquisa você encontre alguém que já tem, alguém ou alguns que já tenham falado acerca daquele problema que você levantou e da solução que você está propondo, tá? Aí você pode perguntar, irmão Benício, mas eu não estaria sendo levado a dar a mesma resposta que a outra pessoa já deu anteriormente? Não, você vai dar a resposta do seu ponto de vista, com as suas características literárias, com aquilo que você entende ser o correto para resolver aquela questão que foi levantada, tá? Cada escritor, cada teólogo, cada filósofo tem o seu estilo de ver alguma coisa e de dar uma resposta satisfatória para aquilo. E nesse estilo de resposta, talvez em algum momento todos deem a mesma resposta, mas de forma que alguns dão uma resposta mais ofuscada, outros já dão uma resposta mais rebuscada, outros já dão uma resposta assim sem brilho, outra pessoa já vem dar uma resposta com um brilho tão intenso que a gente disse, poxa, eu nunca tinha visto dessa forma, quando na verdade o que ele fez foi abrilhantar um pouco mais a resposta dada àquele problema, tá certo? Então eu espero que tenha respondido o nosso querido irmão Benício. Você precisa usar apenas um desses dois, ou dissertativo ou argumentativo. Por quê? Porque o TCC não pode ser um texto de instrução. Por exemplo, leia a Bíblia, faça isso, isso e aquilo para você ler a Bíblia. Um TCC ele não se propõe a isso. Tá? Ele se propõe a responder questões e levantar soluções. Tá? Em um texto instrucional, ele apenas levanta uma solução de forma vamos dizer assim, de forma nominal, de forma muito resumida. Tá certo? No texto descritivo, basicamente, você descreve alguma coisa. E um TCC ele não se propõe apenas a descrever algo. Tá? O narrativo ele conta histórias e o TCC também não tem esse favor para nós de apenas contar alguma história. A não ser que você queira dissertar sobre alguns eventos, tá? Ou algumas afirmações que alguém, durante a sua história, deu. Aí é uma outra questão, é uma outra situação. Ou você possa querer, talvez, argumentar acerca do que determinada pessoa, durante a sua história, afirmou. Aí você pode questionar a favor ou em desfavor do que aquela pessoa falou. Tá? Mas um TCC ele não se propõe a narrar, descrever ou instruir alguém a fazer alguma
alguma atividade, propor alguma solução de forma de instruções. Amém? O irmão André Luiz, ele pergunta, qual a forma séria, mais coerente ou fácil para começar o TCC? Tenho que ter algum tema, já que vou apresentar um problema? Olha, querido André Luiz, meu irmão, o seu tema, ele vai partir do seu problema. Por exemplo, se você identificou ou identifica algum problema na sua igreja, vamos supor aqui, na sua igreja você tem uma questão muito difícil, que é a comunhão entre os irmãos. Tá? Os irmãos são um pouco desunidos, a liderança com os liderados, né, os grupos não mantêm uma certa união, e você sente que a igreja ela está sendo prejudicada por conta disso. Você pode tratar desse problema no TCC? Pode. Sabe por quê? Porque a questão da desunião, da falta de comunhão, não vai estar acontecendo apenas na sua igreja. Milhares de igrejas pelo mundo afora, pelo Brasil afora, passam pelo mesmo problema. Centenas de milhares de irmãos veem esse mesmo problema e, infelizmente, a maioria deles não tem uma resposta para dar. Você seria o canal pelo qual a resposta chegaria a essas pessoas, certo? Na elaboração do seu TCC, ok? Então, a forma mais correta é você identificar um problema, tá? Olha um exemplo aqui que eu quero mostrar para os irmãos como essa questão do problema é interessante. Por exemplo, quais são as maiores dificuldades que um cristão que aceita, uma pessoa que aceita Cristo, a partir dos 60 anos, sofre ou tem as maiores dificuldades? Quais são? Reformulando, quais são as maiores dificuldades que uma pessoa, a partir dos 60 anos, que aceita Cristo, tem para entender as doutrinas da Bíblia Sagrada? É um problema sério, porque a pessoa entra na igreja a partir dessa idade e ele já entra, se ele é um estudioso de algum assunto, maravilha, né? Muito bem, ele vai continuar estudando, mas se ele não é, e o que é a maioria dos casos, a primeira barreira que ele levanta é, mas eu não consigo entender nada, eu não consigo aprender, eu não consigo decorar, por isso eu não vou conseguir entender o que a Bíblia quer me dizer. Tá? Então, esse é um problema sério. Talvez menos de 60 anos, com 40 anos, as pessoas já se acham debilitadas para entender as doutrinas da Bíblia Sagrada. Tá? Então, esse é um problema que você pode estar tentando buscar uma solução. A partir de onde? A partir da pedagogia da terceira idade, a partir do que as pessoas, do que alguns filósofos, pedagogos, teólogos, podem já ter falo sobre essa questão, sobre essas dificuldades. Você pode organizar esse material, fazer sua pesquisa e, a partir daí, tentar resolver o problema destas pessoas escrevendo o seu TCC, ou de forma descritiva, ou de forma argumentativa, apresentando uma solução que somente você viu até agora. Tá certo? Então, eu espero ter respondido essas duas questões. Vamos continuar com o nosso trabalho. Se não apareceu mais perguntas, acredito que os irmãos até agora não têm mais perguntas para nós respondermos. Vamos continuar a nossa apresentação. Muito bem, nós paramos nos tipos de textos que nós temos à nossa disposição. Vamos continuar? Muito bem. Irmão Benício, o senhor não está atrapalhando, o senhor está contribuindo com o desenvolvimento dessa palestra, pois a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas. Eu vou tentar, mais para o final, responder na palestra aqui essa sua questão. Ok, continuando, definindo os tipos de textos, já vimos texto narrativo, descritivo, dissertativo, argumentativo e o texto instrucional. Vamos passar agora para o tema do nosso TCC. Qual deve ser o tema do TCC? Algumas questões, algumas respostas eu tenho para os irmãos e que isso precisa ser bem evidente. Primeiro, o tema ele precisa ter alguma relevância bíblica ou teológica. Tá? Não é justo você estar concluindo
um curso teológico, ok? E o TCC que você produz, ele tem apenas relevância educacional secular, sem qualquer relação com Bíblia ou teologia. Você produziu um conteúdo seu? Amém. Muito bem, isso é proveitoso. Você produziu alguma coisa que traz benefícios ou traz um fortalecimento da sua especialidade naquela área? Perfeito, isso é muito bom. Porém, isso precisa ter também alguma relevância bíblica ou teológica. E de preferência que seja bíblica e teológica também. Tá certo? Então, o tema ele precisa estar relacionado à Bíblia e à teologia. Por isso, eu sempre oriento os irmãos e digo, o tema do seu TCC é livre, desde que esteja relacionado a algum dos assuntos que o irmão estudou durante o seu curso, que o irmão viu nas apostilas ou nos vídeos que foram disponibilizados. Tá certo? A segunda orientação é que ele precisa ser contextualizado aos cristãos brasileiros. Queridos, nós somos uma nação muito grande mesmo, quase 200 milhões de pessoas. É muita gente. Desse total, em torno de 30% estão dentro de alguma igreja evangélica. Mas, infelizmente, desse total de 30%, nós temos aí no máximo, talvez, 10, 15%, e olhe lá, de pessoas que realmente entendem a Bíblia Sagrada, que entendem as doutrinas sagradas. Né? E você pode estar alarmado com isso e se perguntando, mas por que o professor Netanias está falando dessa porcentagem tão ínfima em relação ao conhecimento da Bíblia? Isso é uma demonstração de que o que eu estou falando tem fundamento? Olhe muitas igrejas neopentecostais que têm alardeado heresias, modismos, doutrinas que não têm qualquer fundamentação bíblica, líderes que não estão compromissados com o reino de Deus, apenas com os seus próprios privilégios. E eles estão sozinhos? Não. Milhões de pessoas acompanham eles. Né? Milhões de pessoas acompanham eles. Mas aí você pode argumentar também, mas, irmão, na minha igreja, nós pregamos a doutrina verdadeira, nós pregamos a Bíblia, glória a Deus por isso. Mas quantos irmãos da sua igreja, daquela igreja que você participa, quantos irmãos da igreja que eu participo, não estão acomunados ou macomunados com esses líderes que não têm nenhuma preocupação com o desenvolvimento e o aperfeiçoamento espiritual daqueles que estão ouvindo as suas mensagens, as suas pregações e os seus ensinos? Quantos deles? Nas nossas igrejas existem centenas de pessoas que diariamente estão sintonizadas nessas pessoas. Elas contribuem com essas pessoas, com o avanço dessas heresias. Tá? Por isso, infelizmente, nós temos uma deficiência muito grande. E esta é a sua oportunidade de contribuir de forma contextualizada com a necessidade desses irmãos que, porventura, não conheçam a Bíblia, mas que você pode trazer algum conteúdo que facilite e favoreça eles conhecerem a Bíblia de forma mais rápida e de forma mais aprofundada. Tá? E isso é bem interessante os irmãos analisarem. Por exemplo, não é tão relevante para o contexto brasileiro nós elaborarmos um TCC explicando o que é a Bíblia. Por exemplo, o que é a Bíblia? De onde ela veio? Quais foram os seus autores? Quais foram as linguagens utilizadas no texto da Bíblia? Quais foram as línguas nas quais os originais foram escritos? Quem foram os autores? Isso é importante, sim, mas não é tão relevante quanto se você pegar o seu TCC e argumentar, por exemplo, qual a importância do conhecimento bíblico para o crescimento do cristão da atualidade. Né? Como encontrar respostas na Bíblia para os desafetos que as pessoas têm na sua vida amorosa? As pessoas estão em busca disso, queridos. E se nós usarmos o texto da Bíblia de forma coerente, usarmos interpretações de forma coerente, nós conseguiremos, de alguma forma, contribuir com a necessidade dessas pessoas.
para que elas se sintam saciadas espiritualmente e, ao mesmo tempo, sejam direcionadas ao verdadeiro entendimento da Bíblia Sagrada, fazendo com que elas deixem de lado tudo aquilo que não lhes acrescenta valor espiritual e que, pior, pode estar lhe prejudicando na sua espiritualidade, certo? Então, primeiro, escolha um tema com relevância bíblica, teológica, depois contextualize esse tema para as nossas necessidades, para os nossos dias, para os nossos irmãos que estão aquém do conhecimento bíblico e que estão sendo prejudicados por pessoas que não têm compromisso aparente com o reino dos céus e com a própria interpretação correta e equilibrada da Bíblia Sagrada. Tá certo? A terceira orientação que eu dou para os irmãos é que o seu TCC, ele seja baseado, né, ou ele já tenha algum material escrito sobre aquele assunto. Algumas pessoas, alguns autores renomados, já tenham escrito sobre aquele assunto que você está se propondo a escrever. Por quê? Porque assim você já vai ter como pesquisar alguma fundamentação para as suas ideias. Você não vai estar sozinho naquilo que você expor dentro do conteúdo do seu TCC. Amém? A quarta orientação que eu dou sempre para os irmãos, e isso desde que nós começamos o Instituto Logos, nos primeiros vídeos que eu fiz, eu já falava disso. Você precisa desenvolver ou descobrir a sua missão. E a partir disso, o seu TCC é uma oportunidade excelente para você relacionar o seu trabalho, o seu TCC, àquilo que você já exerce. Dessa forma, você vai estar fortalecendo o que você já sabe, fundamentando melhor o que você já faz e exercendo melhor, de forma excelente, o ministério que você já executa na sua igreja. Por exemplo, eu sou professor de escola dominical. O que seria um tema excelente para eu trabalhar? É como aumentar o interesse dos irmãos pelo estudo no domingo pela manhã, né? Quais são os critérios ou quais são as dificuldades que os irmãos têm no domingo pela manhã de se levantarem para irem à igreja, aprenderem a Bíblia Sagrada? Quais são as dificuldades? Busque responder isso, traga uma solução para eles, traga uma solução para a liderança, né? E se você conseguir resolver isso, você se tornou um especialista naquela área. Você já trabalhava e agora você é um especialista, tá certo? Queridos, olha, essa questão da especialidade, ela não é algo que deve estar longe dos nossos olhos. Ela não é algo que exige uma titulação específica, né? Por exemplo, para eu ser especialista em escola dominical, eu preciso ter um curso de pós-graduação em escola dominical. Não, não precisa disso. Você precisa ser especialista naquela área, conhecer a fundo e ter soluções para os problemas daquela determinada área. Assim você é um especialista, mesmo que você tenha apenas um título de bacharel em teologia, por exemplo. Tá? Existem pessoas que não têm nem título de graduação e são especialistas em determinadas áreas. Tá? São especialistas, ok? Então tenha isso bem em mente. Fortaleça aquilo que você já exerce através do TCC que você vai executar. Amém? A quinta orientação é que esse assunto esteja próximo do seu coração, ou seja, algo que você goste realmente de fazer. Por quê? Eu recentemente vi uma professora do CNPq, e que trabalha exatamente com questões de orientação, de tese, de mestrado, de doutorado, e ela diz que o graduando, aquele que termina um curso de graduação, por exemplo, um bacharel em teologia mesmo livre, é preferível que o TCC dele seja algo que vá nortear todo o seu estudo durante toda a sua vida. Por exemplo, se eu, no bacharel em teologia, exemplo, que é uma área que eu gosto muito também, se no meu bacharel em teologia eu elaboro um TCC voltado para a escola dominical, é salutar, é saudável que no mestrado eu faça também alguma coisa para aprofundar aquele TCC que eu já fiz lá no bacharel. Tá? Eu vou aprofundar aquele conteúdo, ou eu vou abordar uma outra visão sobre aquele mesmo assunto relacionado à escola dominical, porque eu sou professor de escola dominical. Quando eu chegar no doutorado, eu vou aprofundar ainda mais aquele trabalho que eu já comecei a elaborar, que eu já comecei a fazer lá no bacharel em teologia. Tá? Mas isso precisa ser algo que esteja próximo do seu coração, porque se você
se propõe a fazer um trabalho, discorrer sobre algum assunto durante alguns anos, talvez, se isso não for algo do qual você goste, certamente você não vai chegar no final da sua jornada. Uma hora ou outra você vai desistir. Amém? Então, a última orientação que eu dou para os irmãos em relação ao tema do TCC, ou ao assunto que você queira trabalhar, é algo no qual você deseja se tornar especialista. Irmão, eu quero ser especialista na área de escola dominical. Então, faça o seu TCC nessa área e faça o melhor, dê o seu melhor. Tá? Não, querido, eu quero me especializar na área de liderança cristã. Então, dê o seu melhor. Produza o melhor TCC da sua vida na área de liderança cristã. E assim você vai se tornar um especialista. Se você não se tornar um especialista no primeiro TCC, mas você já deu o primeiro passo para que no futuro você seja considerado um especialista naquela área. Se você deseja ser um especialista na área de aconselhamento, na área de capelania, então dê preferência no seu TCC a trabalhar sobre esses assuntos, ok? Muito bem, continuando, nós vamos ver agora sobre a questão da organização do material de pesquisa. Mas se os irmãos tiverem alguma pergunta, por gentileza, façam imediatamente no Telegram, que eu respondo antes de passar para o próximo assunto. Ei, meu querido Benício, essa é uma grande verdade. Olha, a escola dominical é algo que eu vou usar uma palavra poética, que eu amo de paixão, né? Desde 2005 eu trabalho com liderança e na educação, né, como professor na escola dominical, por onde eu passo, e é uma área que eu gosto muito, né? Eu gosto muito. Inclusive, eu tenho um livro para apresentar para os irmãos, um livro de escola dominical que eu escrevi e publiquei há pouco tempo. Deixa eu apresentar para os irmãos meu livro sobre escola dominical. Manual do professor e líder da escola dominical. É um livro que foi feito em um período de mais ou menos 6 meses. Eu escrevi todo esse livro, são 230 páginas, tá? Única e exclusivamente sobre escola dominical. Esse material, ele compõe o conteúdo do treinamento de escola dominical que é disponível, está à venda no site do Instituto Logos. Tá? Infelizmente, nós tivemos alguns problemas e, por conta disso, eu não pude entregar o treinamento ainda também para alguns irmãos que já fizeram a sua aquisição. Mas nós já recebemos o livro, já está tudo ok, tá? E estaremos, nos próximos dias, produzindo os vídeos, os treinamentos que serão agregados a este livro e entregues aos irmãos que já compraram e também a todos os irmãos que porventura se interessem por este trabalho. Esse livro ele trata sobre o que é escola dominical, o que não é escola dominical, e olha, ela não é um grupo de estudiosos, ela não é um momento de descontração, ela não é uma organização paralela à igreja e ela também não é um curso teológico, embora ela exerça muito bem o seu papel de compartilhar conhecimento teológico, mas ela não se propõe a ser especificamente um curso teológico. O papel transformador da escola, os objetivos da escola, né, pedagogia, educação cristã, e no final eu coloquei um conteúdo bem interessante, que é uma introdução à teologia sistemática. Né? Os irmãos veem aqui sobre ramificações da teologia, a trindade divina, Espírito Santo, angelologia, fé, é um assunto muito importante, a martiologia, armatiologia, bibliologia, soteriologia, escatologia, que é um assunto bem debatido nas igrejas, e os professores de escola dominical, quando chegam nesse assunto de escatologia, a coisa fica séria mesmo. Né? Hermenêutica, interpretação, e o livro ele é bem completo para os professores. Não é um livro com um extremo aprofundamento, mas é um livro nível mediano para que todas as pessoas de todos os níveis possam ter as suas necessidades fundamentais dentro da área da escola dominical supridas e assim possam oferecer cada vez mais
cada vez melhor um conteúdo aos seus alunos. Amém? Então, a escola dominical certamente é um assunto que gera muita expectativa em todos aqueles que estudam teologia e que assim vamos nos dispondo a fazermos o melhor para o reino de Deus. Ok? Então, veja só. Continuando o nosso trabalho, sim, irmão Benício, esse material ele vai ser disponibilizado, só que, infelizmente, não agora. Tá? Não agora nós iremos disponibilizar, pois ainda temos o treinamento para gravar, para ser enviado juntamente com o material para os irmãos. Ok? Compartilhando novamente a nossa tela, queridos, vamos voltar à nossa apresentação para nós encerrarmos, já faltam 15 para as 10, estamos quase no limite do nosso trabalho. Então, veja, como organizarmos o nosso material de pesquisa? Duas orientações iniciais. Primeiro, dê preferência para autores e para sites que tenham algum reconhecimento teológico, algum reconhecimento evangélico, e que também sejam da mesma visão teológica que a sua. Porque senão você vai gerar uma confusão tremenda. Você pensa uma coisa, o autor que você pesquisou fala outra coisa, até você unir essas duas visões para chegar a uma conclusão, você já perdeu muito tempo, certo? Recentemente tivemos um debate bem extenso dentro do grupo sobre arminianismo e calvinismo, tá? E em uma oportunidade logo eu farei uma argumentação acerca dessas visões teológicas que foram colocadas no grupo pelos irmãos, tá? Para que a gente possa ter um consenso um pouco maior em relação a essas visões. Mas, veja, sempre dê preferência para os autores e para sites que sejam evangélicos, sejam reconhecidos e que tenham a mesma visão teológica que a sua, certo? Não vá buscar em qualquer lugar, busque uma fonte segura. Sempre dê preferência para fontes seguras. Segundo, como organizar o seu material de pesquisa? Tá? Continuando, dê preferência para livros, revistas, sites, etc. Bíblias também, que façam comentários exegéticos e não apenas devocionais. Né? Porque os devocionais eles têm um objetivo maior de atingir a emoção das pessoas que estão lendo aquele conteúdo. Ao contrário, o comentário exegético ele tem a função principal de extrair o conhecimento ou extrair o entendimento real do texto sagrado. E com esse entendimento real, você pode estar fazendo a sua aplicação, a sua devoção. Tá? É uma coisa bem interessante que nós precisamos ter em mente. O texto sagrado, ele tem apenas uma interpretação, ou seja, apenas uma extração exegética é possível. Não tem como do mesmo texto você extrair duas interpretações ou dois comentários exegéticos totalmente diferentes. Podem até ser complementares, mas totalmente diferentes é impossível, desde que você siga as regras de hermenêutica de forma correta. Você nunca vai conseguir extrair dois comentários exegéticos totalmente paradoxais de um mesmo texto. Porém, o comentário devocional, você aí tem 1001 opções para extrair comentários divergentes e aplicáveis em situações totalmente diferentes umas das outras. Por isso, na elaboração do seu TCC, sempre prefira comentários exegéticos ou expositivos, ao invés dos comentários puramente devocionais. Tá certo? Também uma outra informação bem interessante para vocês é que os irmãos comecem a fazer a sua organização, a pesquisar o seu material a partir, primeiro, da problematização que você fez, a partir da pergunta ou do questionamento que você fez lá no início dessa apresentação. Por que isso ou por que aquilo? Então, você procura algumas fontes que deem possíveis respostas ou que lhe ajude a ter possíveis respostas sobre essa questão. Além do mais, uma outra orientação bem interessante é que essa sua organização, essas suas fontes de pesquisas sejam feitas a partir do sumário que você já elaborou de forma prévia ou de forma ali bem rudimentar. Tá? Eu quero tratar sobre o ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, assunto A, assunto B, C e D.
Então, em cima daqueles assuntos que você está se propondo a trabalhar, você corre e começa a organizar todo o seu material. Ok? Essa é a parte aqui, essa é a parte bem interessante na elaboração do TCC. Qual a melhor sequência para elaborar um TCC? Essa que eu vou apresentar para os irmãos. Primeiro, o irmão desenvolve o sumário. Escreve todos os assuntos que você quer discorrer. E não precisa ser um sumário justo, um sumário definitivo, não. Eu quero tratar sobre o conhecimento da Bíblia, sobre o que é um líder eclesiástico, sobre as características do líder, sobre a importância da leitura, sobre os momentos de ler. Eu quero tratar de tudo isso aqui. Então você vai e faz sua pesquisa, escolhe seus livros, procura os autores, procura sites, procura revistas, procura sites na internet, faça a sua pesquisa e organize todo o material. A partir disso, você vai estudá-los, logicamente, analisar todo aquele material, então você volta e refaz o seu sumário agora de forma mais inflexível, porque a partir dele você já vai entrar diretamente no desenvolvimento do seu trabalho. E se você não tem definido o índice, ou seja, os assuntos que você vai trabalhar, o desenvolvimento desse TCC, ele nunca ficará completo. Pois se você muda o sumário, necessariamente também você vai ter que mudar todo o desenvolvimento. Então, o sumário você faz pela segunda vez, de forma mais ou menos inflexível, que seja o norteador de tudo aquilo que você vai colocar dentro do desenvolvimento. Elabora seu desenvolvimento completo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, aí fica a critério do irmão. Pode ser apenas um capítulo, não é aconselhável, mas pode ser apenas um capítulo desenvolvido, desenvolvendo aí o texto em vários subcapítulos ou subtópicos, ok? Depois você escreve a sua conclusão, é onde você vai emitir o seu parecer, a sua opinião, e finalmente você volta para o início e faz a sua introdução. Tá? E agora para alguns ficou complicado, né? Porque muita gente faz primeiro a introdução e depois o restante do trabalho. Não, o certo é você elaborar o sumário, desenvolver o seu conteúdo, ou de forma dissertativa ou de forma argumentativa, ir para a conclusão e retornar para fazer a introdução. Eu vou explicar daqui a pouquinho o porquê isso. Depois que você faz a introdução, você volta no desenvolvimento e faz os reajustes necessários. Por exemplo, o capítulo 1 ficaria melhor sendo o capítulo 2, então você troca esses capítulos. Não, o capítulo 2 ficaria melhor sendo o último capítulo. Você faz essa troca e reorganiza lá o seu sumário. Tá? Depois que você reajusta todo o desenvolvimento do seu TCC, você volta na introdução e refaz toda a introdução. Organizando ali a sequência dos capítulos e dos assuntos que você estabeleceu dentro do corpo do seu trabalho no desenvolvimento. Finalmente, todo o trabalho desenvolvido, você volta novamente no sumário e organiza capítulo 1, ponto 1, ponto 2, ponto 3, capítulo 2, ponto 1, ponto 2, ponto 3, até concluir todo o índice do trabalho que você acabou de desenvolver. Eu coloquei aqui alguns exemplos de sumário, para os irmãos terem uma ideia de como trabalhar melhor os seus TCCs. O primeiro exemplo tem como tema a relevância do conhecimento teológico para o trabalho do capelão. E aqui o sumário eu fiz da seguinte forma: a capelania escolar e hospitalar, o conhecimento teológico, como escolher textos adequados, os melhores textos de ajuda espiritual, por que estudar teologia e a capelania no Brasil. Os irmãos entenderam que essa sequência não ficou muito legal, né? Dá para perceber isso logo de cara, porque se eu estou trabalhando sobre a relevância do conhecimento teológico para o trabalho do capelão, o que eu tenho a ver em já iniciar explicando sobre o que é capelania escolar e capelania hospitalar? Isso não é um assunto mais essencial nesse momento, nesse primeiro capítulo. Então, eu elaborei um segundo sumário para os irmãos terem uma ideia de como isso pode ser extremamente melhorado. Veja, esse segundo sumário, ele começa a capelania no Brasil, por que estudar teologia, a capelania escolar e hospitalar, onde você vai apresentar todas as necessidades dessa capelania. Aí você volta e apresenta o conhecimento teológico, a importância desse conhecimento, os textos mais adequados para se trabalhar nessas duas áreas,
e alguns textos, ou os melhores textos, que você pode estar selecionando para, no momento da necessidade, você já tê-los ali de forma mais fácil de ser encontrados. Então, viu que esse segundo sumário, ele desenvolve a sequência da leitura de forma muito melhor, de forma mais elaborada, de forma mais natural do que o primeiro, onde a capelania no Brasil, os motivos do estudo estão lá para o final, já começa ali um baque muito forte na pessoa que está procurando a relevância do conhecimento teológico para o capelão, o trabalho do capelão. Tá? Então, esse segundo sumário certamente é muito mais natural de ser lido e compreendido por qualquer leitor. Um outro exemplo de sumário que eu trago para os irmãos é esse aqui. A relevância do conhecimento teológico para o líder eclesiástico. E aí, eu trago um sumário da forma que eu escreveria um livro com esse título, com esse assunto. O primeiro conteúdo, o primeiro capítulo seria conceituar o que é conhecimento teológico e o que é liderança eclesiástica. Por que isso, professor? A razão é muito simples. Muitas pessoas, talvez, que peguem esse livro, um livro desse título, com esse título para ler, elas são líderes, mas que elas não têm conhecimento nem da teologia e nem do que é liderança. E é a grande maioria. Tá? Então, para que você possa quebrar toda e qualquer barreira em relação a esse líder ter contra o conhecimento teológico, você já entra no assunto conceituando o que é conhecimento teológico e o que é liderança eclesiástica, qual é a relação dessas duas informações. Tá? Quando o leitor entender os dois assuntos, as duas definições, certamente os próximos capítulos serão jogados como que uma torrente de água sobre ele e ele vai apenas aceitar aquilo que você está apresentando para ele. Ok? Então, o primeiro capítulo seria a conceituação do que é conhecimento teológico e do que é liderança eclesiástica. O segundo capítulo seria o líder eclesiástico como teólogo. E aí você quebra a segunda barreira, que é aquela definição, aquele entendimento de que o líder ele não precisa ser a pessoa que mais sabe em um grupo. Ele pode ser a pessoa que apenas gerencia aqueles que sabem. Na verdade, isso não funciona muito bem se nós formos observar a liderança na prática. A liderança, ela sempre precisa saber mais, ou pelo menos um pouco mais, do que todos aqueles que estão sendo liderados por ele. Se isso não acontecer, ele já entra na liderança de forma prejudicial ou com prejuízo. Tá certo? Então, o líder que é o líder eclesiástico, ele vai ser apresentado como um teólogo. O terceiro capítulo desse livro seria a aplicação do conhecimento que o líder, agora como teólogo, já adquiriu na exposição bíblica. Como expor a Bíblia, a mensagem bíblica de forma coerente, de forma aprofundada, de forma equilibrada, de forma cristã e espiritual. Né? O conhecimento teológico vai proporcionar isso a essa pessoa, a esse líder. E o quarto e último seria a aplicação do conhecimento teológico na ajuda pastoral. Todo líder, necessariamente, ele é um pastor. Tá? Todo líder, mesmo que ele seja apenas um líder de classe, mas ele está ali exercendo uma função pastoral, embora ele não tenha o ministério pastoral, mas ele está exercendo a função pastoral e, por conta disso, o conhecimento teológico é bem-vindo àqueles que precisem, em algum momento, oferecer alguma ajuda espiritual aos seus liderados. Amém? Ainda temos 23 irmãos nesta palestra. Que bênção. Meus queridos, eu quero louvar a Deus pela vida de vocês e pedir perdão porque nós perdemos algum tempo no início da nossa palestra, mas eu reafirmo aqui para os irmãos que na próxima nós desenvolveremos isso de forma bem melhor arquitetada para que não tenhamos esse atraso, ok? Eu peço perdão para os irmãos de coração mesmo. Então, vamos lá. A continuação do nosso trabalho, nós vamos agora discorrer sobre como elaborar um texto do desenvolvimento. Um texto excelente. Eu quero aqui, de forma resumida, passar para os irmãos todas essas informações. Primeiro, você precisa, inicialmente, separar todas as fontes que vão contribuir no seu TCC. São livros? Separe eles.
São sites na internet, coloque lá no seu, na sua pasta de favoritos, para que, à medida que você for precisando, você tenha rapidez em encontrá-los e não perca tempo buscando novamente aonde você viu aquela informação, e com isso você acaba tirando o seu foco do seu trabalho, e aí gera uma sequência de páginas abertas, de conteúdos desconexos, até mesmo de coisas interessantes e atrativas, mas que não acrescentarão nada ao seu conteúdo. Segundo, selecione e organize de forma lógica, né, uma sequência, anote num caderno. Você tem 10 livros, você tem 15 sites na internet, tem 5 livros ou 5 revistas que tratam do assunto que você quer. Agora que você definiu o sumário, tá, direitinho, você pega e no sumário você coloca abaixo de cada um daqueles títulos ou de cada um daqueles assuntos que você quer discorrer, o nome do livro, a página e o local onde está o texto que você vai precisar para fundamentar aquele seu capítulo, aquele seu tópico. Tá? Então, se você organizar isso de forma bem lógica, talvez demore um meio-dia, né? Um meio-dia de trabalho, mas que isso vai lhe beneficiar na sequência do seu TCC de forma grandiosa. Você vai ganhar um tempo muito grande. Tem um ditado que diz que quem começa um projeto sem planejar, ele tem 90% de chance de ter que refazer tudo aquilo que ele planejou, aliás, tudo aquilo que ele não planejou fazer. Então, comece logo de forma planejada, sente um meio-dia, organize seu sumário, e abaixo de cada título informe qual é o livro, a página e o assunto que você vai precisar para discorrer ou para fundamentar a sua ideia dentro daquele texto. A terceira ideia, não fuja do tema proposto para o seu trabalho. Você está falando da liderança, continue falando sobre liderança. Não vá falar sobre escatologia, certo? Você quer falar sobre a importância da Bíblia para o dia a dia do cristão no trabalho? Então fale sobre o trabalho do cristão, sobre a importância da Bíblia, sobre a relação da Bíblia com o trabalho, sobre o resultado de um trabalho fundamentado no conhecimento da Bíblia, mas não fuja do trabalho, não fuja da Bíblia, não fuja do seu assunto. Tá? O leitor, quando ele pega o seu TCC, o professor, o orientador, aqueles que vão ler o seu trabalho, e no futuro, possivelmente, aqueles que lerão o seu livro a partir do TCC, ele quer um texto que seja sequencialmente, que tenha uma sequência natural em tudo aquilo que ele for aprender. Tá? Então, se o livro ou o TCC tiver quebras bruscas entre um assunto e outro, isso vai prejudicar demais a leitura e a compreensão de todos aqueles que forem fazer uso do texto que você escreveu. Tá? Outra coisa interessante é você intercalar a sua escrita com a citação de algum autor que você pesquisou e que vai estar fundamentando o seu texto. Nunca escreva um texto sem fazer uma citação direta, pelo menos uma citação ou duas em cada um dos capítulos, de preferência em cada um dos tópicos dentro do capítulo que você se propõe a fazer. Tá? Então, não precisa ser grande, para que alguns não considerem isso como plágio. Tá? Não faça citações grandes demais, porque alguém pode olhar e dizer, poxa, a pessoa aqui apenas copiou o que o fulano de tal já havia escrito. Né? Embora isso é informação muito importante, se você copiar no seu texto, mesmo que não seja de forma sequencial, mas no seu trabalho você copiou até 1/3 de qualquer livro que já tenha sido publicado, tá? Você copiou 1/3 completo de um determinado livro no seu trabalho, se não foi uma cópia sequencial, ou seja, numa citação só, você citou esse texto de um livro, em vários locais do seu trabalho, ainda assim não é considerado plágio. Mas imagina só, você ter um TCC, e nesse TCC, você pegou um livro de 100 páginas, e das 100 páginas, 33 páginas você citou dentro do seu TCC. Pela lei, você está na forma legal, você ainda está na legalidade. Mas para o leitor, a primeira impressão que vai ter é que você apenas copiou o trabalho de alguém que já havia produzido aquele conteúdo. Não é verdade? Então, vamos tomar cuidado um pouco em relação a essas citações. Cite muitos autores de preferência, mas não cite muito de cada autor. Ok?
Então, as últimas orientações são essas aqui. Não escreva parágrafos longos, prefira parágrafos menores. Não escreva frases longas, fazendo uso excessivo das vírgulas. Pessoas escrevem textos, frases tão grandes e com tanta vírgula que você, ao chegar no final da frase, você não sabe o que o início dela queria dizer. Você precisa voltar para reler novamente aquele texto, né? Isso quem faz uma leitura dinâmica tem dificuldade. Imagine pessoas que não têm a facilidade de fazer uma leitura dinâmica de um texto desse, né? É praticamente impossível de se compreender o que está sendo escrito. E terceiro, não faça frases cortadas. Algumas pessoas, por entenderem que frases curtas demais, bem curtinhas, têm ou favorecem um entendimento melhor do texto, eles fazem como isso aqui que eu botei embaixo. Esse exemplo. Eles saíram. Logo depois encontraram Jesus. Jesus estava conversando com uma mulher. Ela era de Samaria. Os samaritanos não se relacionavam com os judeus. Veja, é um texto coerente, mas é um texto que não traz uma leitura natural para o leitor. E isso, para muita gente, ou a maioria das pessoas, pode prejudicar a compreensão que ela teria desse texto. A forma correta de se fazer esse texto seria essa, né? Eles saíram e, quando voltaram, encontraram Jesus, que estava conversando com uma mulher de Samaria, mesmo sabendo que os samaritanos não mantinham qualquer tipo de relacionamento ou conversa com os judeus. Vê que a coisa fluiu de forma mais natural? O seu TCC também precisa ser dessa forma. O desenvolvimento, os seus capítulos também precisam ter esse desenvolvimento natural da leitura do texto, para que alguém que se proponha a lê-lo não faça de forma desconfortável, mas leia na maior naturalidade possível. Como elaborar a conclusão? Agora chegou a hora da conclusão. Nós já fizemos fizemos todo o desenvolvimento do nosso trabalho, tá? Então vamos agora para a conclusão. E na conclusão você deixa a sua opinião sobre tudo que você escreveu. Veja, eu coloquei aqui de forma resumida um exemplo de conclusão para vocês. A conclusão de um determinado trabalho que eu realizei sobre o líder e o estudo da Bíblia, o estudo teológico, foi a seguinte: a partir das pesquisas e estudos que foram realizados acerca deste assunto, chego à conclusão de que o líder não pode esquivar-se do estudo teológico, haja visto a grande necessidade que o mesmo tem de oferecer informações relevantes aos irmãos que estão sob seus cuidados, bem como dar respostas, né, às necessidades que os irmãos têm durante os cultos, durante os períodos de ensino, durante todo o trabalho que aquele líder estiver executando. Então, esse é um exemplo resumido de conclusão. A partir daqui, os irmãos continuem construindo a sua opinião, a sua última opinião sobre aquele assunto que foi tratado no seu TCC, no seu trabalho. E a introdução? Como elaborar a introdução? Apresente o seu trabalho de forma clara, mais resumida. Essa introdução, ela vai ser feita da seguinte forma: esse é um exemplo ainda para aquele líder que precisa estudar a Bíblia Sagrada, para apresentar aos seus alunos um desenvolvimento bíblico e teológico suficiente que seja à altura da necessidade da sua igreja, dos seus liderados. Esse é só um exemplo que os irmãos podem usar, mas não estou colocando aqui como uma introdução de forma definitiva para qualquer trabalho que seja feito. Diz o seguinte: esta pesquisa tem por objetivo contribuir com o desenvolvimento da liderança eclesiástica nos aspectos do fortalecimento bíblico e teológico. A igreja atual é carente de informações relevantes para o seu crescimento espiritual, e o líder é o principal responsável por esta tão sublime tarefa, responsabilizando-o a buscar conhecimento bíblico e teológico suficiente para saciar a sede de conhecimento da cristandade atual. Por isso, neste trabalho, apresento as questões que acredito serem as mais importantes dentro deste contexto do conhecimento do líder. E aí você faz mais alguma explicação acerca do que você se propõe a debater dentro do seu TCC. O certo é que na introdução é interessante que você exponha o que o leitor vai encontrar no desenvolvimento do trabalho. E funciona da seguinte forma:
No capítulo 1, explanaremos os conceitos sobre conhecimento teológico, sobre liderança eclesiástica, a relação dos dois e tudo isso. No capítulo 2, de forma bem sequencial. No capítulo 2, discorreremos sobre o papel do líder como provedor de conhecimento bíblico, teológico, ministerial, conhecimentos que a igreja necessita para o desenvolvimento cristão, espiritual. Né? No capítulo 3, trataremos sobre a responsabilidade do líder ter fundamentação teológica para expor as verdades bíblicas, haja vista a necessidade disso e daquilo. Tá? Então, continua a introdução, discorrendo, no caso, sobre o 4º capítulo, nesse exemplo, com uma responsabilidade para ele ter respostas pastorais de aconselhamento a todos aqueles que buscarem ele com os seus problemas, com as suas dificuldades, e você encerra agradecendo na introdução, agradecendo ao leitor que se propõe a ler o seu trabalho. Ok? Uma outra coisa bem interessante é que, como formatar o TCC? Olha, o TCC, nós temos um exemplo na área do aluno, onde você vai acessar a área do aluno com seu e-mail e senha, né, aquele que é enviado para você, que você já deve ter salvo, certamente. Os que não tiverem o acesso da área do aluno, por gentileza, informem no Telegram, no grupo Telegram com o seu e-mail, para nós podermos estar providenciando isso, tá certo? E você vai acessar o seu curso. Dentro do seu curso, você vai ter no link Primeiros Passos, você tem lá um modelo de TCC, certo? Se o modelo de TCC não estiver no link Primeiros Passos, certamente ele está no link Bônus de Teologia. Tá? Você procura lá, baixa o TCC, faz o download e você pode escrever o seu texto substituindo os textos que estão lá. Não envie para nós aquele texto que tem lá, um texto padrão que nós disponibilizamos com algumas orientações. Apague todo aquele texto, apague os títulos, bote o seu título, bote o seu texto, a sua introdução, a sua conclusão, as referências bibliográficas que você utilizou e nos envie para que nós possamos avaliar e emitir o seu certificado. Tá? Um outro detalhe interessante que nós temos uma preocupação muito grande é em relação à ABNT, as normas da ABNT. Queridos, olha, não precisa se preocupar com as normas da ABNT. Se você tiver dificuldade em utilizar o modelo que nós disponibilizamos no site do Instituto, não se preocupe com isso. Faça o seu TCC da forma que você achar mais conveniente, não esquecendo de informar seu nome, o nome do trabalho, o curso que você está matriculado, não esquecendo de fazer um agradecimento, a introdução, o desenvolvimento, a conclusão, né? um pensamento sobre o assunto que você está discorrendo, ok? E nos envie. Não se preocupe se está nas normas da ABNT, se não está, porque isso para nós é irrelevante. O nosso foco é que você nos entregue um conteúdo excepcional, um conteúdo fenomenal. Né? Aquele conteúdo que você olha para ele e diz, olha, isso aqui realmente foi o melhor que eu queria e que eu gostaria de ter entregue e realmente estou entregando. Tá? O nosso foco é o conteúdo e não a normatização do conteúdo que você nos entrega. Tá certo? Por que isso? Porque o TCC nós podemos fazer a formatação dele aqui, não tem problema nenhum. Também não temos fiscalização do MEC para saber se o TCC segue as normas da ABNT ou se não segue. Tá? Nós não temos, graças a Deus, essa fiscalização, porque são cursos livres. Então você não precisa estar preocupado tanto quanto com o conteúdo, no mesmo nível com a formatação desse conteúdo. Não se preocupe em relação a isso. Mande da forma que você achar melhor, proveitoso nos mandar. O certo é que nós exigimos de você, queremos de você e lhe pedimos, como fala o apóstolo Paulo, rogamos pela compaixão de Deus, que você nos envie o melhor conteúdo da sua vida nesse TCC. É só isso que a gente pede. Se você quer fazer de forma seguida, sem nem separar páginas, não tem qualquer preocupação, pode enviar, nós recebemos, nós não avaliamos as normatizações da ABNT, nós avaliamos o conteúdo que você nos envia, tá certo? Se você quiser fazer no Word, no WordPad, no bloco de notas, seja lá onde for, pode fazer tranquilo que você não vai ser prejudicado em relação a isso. O que nós queremos é realmente conteúdo interessante. Tá bem? Então, veja,
Para nós, estamos encerrando nossa apresentação. Eu deixo aqui algumas dicas importantes para os irmãos. Você precisa realmente fugir do plágio. Não plagie os trabalhos. Você encontrou um trabalho interessante na internet, ou seja, lá de quem for, é um desfavor à sua intelectualidade que você faz quando você plagia qualquer trabalho, né? O tempo que você poderia estar aproveitando para desenvolver ainda mais tanto o seu conhecimento naquela área, quanto a sua habilidade de formar argumentos a partir de um raciocínio lógico de tudo aquilo que você já sabe e de tudo aquilo que você aprendeu, quando você plagia, você está perdendo esta grande oportunidade, essa grande e única oportunidade. Tá? Então, nunca faça plágio. Leia muito. Tá? Gaste tempo ou invista tempo lendo, mas não plagie os trabalhos. Mas, professor, o senhor vai verificar se o trabalho foi plagiado ou não? Não, infelizmente nós não temos condições para isso. Nós não temos ferramentas para identificar trabalhos plagiados. Se você preferir mandar assim, tudo bem, nós receberemos, analisaremos o conteúdo, mas infelizmente nós, ao analisarmos um conteúdo plagiado, não estaremos analisando o seu aprendizado, o seu desenvolvimento, as suas habilidades na escrita. Tá? E isso certamente pode ter, sem sombra de dúvidas, isso não lhe permitirá, por exemplo, você transformar o seu TCC em um livro para ser publicado. Porque já imaginou você ter um TCC plagiado e quando você publicar aquele livro, alguém lhe acionar na justiça em relação ao conteúdo daquela obra, daquela edição que você fez? Isso é terrível. Tá? Então, ao invés de perder tempo plagiando algum trabalho, invista tempo lendo para que você possa desenvolver de forma clara o seu TCC. Ok? Os últimos 3 conselhos, você sempre tenha claro o seu objetivo. Qual é o objetivo? Responder o problema que você levantou lá no início, aquela questão, aquela dúvida que você levantou no início do seu TCC. Sempre mantenha seu foco naquela pergunta, tentando respondê-la da forma mais fiel possível. Também mantenha ritmo constante na produção do seu texto. Não faça hoje, esqueça, daqui 2 meses você volta e faz o trabalho, porque isso vai lhe prejudicar de forma séria. Tá? Você separar um tempo, faça um cronograma do seu trabalho, das suas atividades, você vai conseguir manter um ritmo constante aí, uma produção bem alta, bem excelente daquilo que você está fazendo, do TCC que você está elaborando. Outra coisa, e esse é bem importante, prepare-se para uma apresentação. É como se você fosse defender o seu TCC para uma banca examinadora. E se porventura você desejar fazer uma apresentação do seu trabalho, você acredita que o seu trabalho ficou excelente, você está em perfeitas condições de apresentar esse trabalho para uma banca examinadora, você pode entrar em contato conosco, tá? Após a entrega do seu trabalho, e nós agendaremos uma apresentação ao vivo, tá certo? Para todos os alunos do Instituto Logos, e você vai poder fazer também a apresentação do seu trabalho, defender a sua tese, apresentar seus argumentos, fazer aquilo que é de praxe para quem apresenta um TCC, uma monografia. Ok? Fica aí essa opção que nós estamos dando para você. Para nós encerrarmos, a grande pergunta é como transformar o TCC em um livro. Eu quero passar aqui algumas orientações para os irmãos, e são orientações bem práticas que podem contribuir, ajudar os irmãos na transformação do livro em um TCC, em um livro, perdoe. Tá? Primeiro, amplie o seu sumário. Se você fez um TCC com 30 páginas, que é o que nós exigimos, amplie o sumário, leve para 100 páginas. Incremente este sumário de forma que ele possa abranger todos os conteúdos relacionados à solução que você está propondo, aquele problema que você levantou lá no início do seu TCC. Então, a primeira coisa que você vai fazer é ampliar o seu sumário.
Ok? Depois disso, você vai aprofundar o seu texto. Logicamente, no sumário foram colocados alguns capítulos adicionais, alguns tópicos adicionais. Você produz mais este conteúdo e aprofunda aqueles que você já havia feito para o seu TCC. Tá certo? Então, aprofunde o seu texto com mais fontes bibliográficas e fundamente melhor as suas conclusões. Também verifique se entre um capítulo e outro não há uma boa conexão do texto. Por exemplo, uma sequência lógica e natural da leitura do livro. Tá? É uma sequência lógica bem interessante, seria, para os irmãos terem uma ideia do que eu estou falando, é o seguinte. No capítulo 1, você diz assim, o que é a Bíblia? No capítulo 2, você pode tratar sobre qual a importância da Bíblia, e você discorre sobre a importância dela. No capítulo 3, você vai discorrer, por exemplo, sobre como extrair da Bíblia o conhecimento necessário para o meu crescimento espiritual. No capítulo 4, você pode tratar, por exemplo, como extrair o conhecimento da Bíblia para o meu desenvolvimento profissional. Você está percebendo que aqui há uma sequência natural, uma leitura agradável do leitor, aonde ele percebe que, à medida que ele vai lendo o seu livro, lendo o seu texto, ele está sendo levado de forma natural a chegar a um grande conhecimento e um grande entendimento lá daquela questão primeira que você colocou, que é por que estudar a Bíblia e quais as consequências do estudo bíblico. Né? Aqui ele vai sendo levado de forma natural a entender que esse estudo é importante e quais são esses resultados que você espera que ele alcance após ter lido o seu livro. Tá certo? Então, busque desenvolver esta sequência natural entre os capítulos do seu TCC, para que quando o livro for publicado, ele esteja com uma leitura extremamente agradável. Também, você pode fazer um livreto com 60 páginas, por exemplo. É considerado um livreto de 60 a 90 páginas, um livretinho sobre algum assunto. Porém, esse livro ele não vai lhe trazer notoriedade. Por exemplo, eu poderia ter feito esse livro, o Manual da Escola Dominical, com 100 páginas, e essa era a minha ideia inicial, fazer com 100 páginas. Eu disse, nunca fiz um livro, nunca escrevi, eu vou escrever agora um livro com pelo menos umas 100 páginas para eu começar. Graças a Deus, eu consegui chegar nas 230 páginas no livro, e isso se tornou uma bênção para mim. Por quê? Porque eu entendi que à medida que nós nos propomos de forma constante e de forma séria a produzir um texto que responda um problema e que possa contribuir no desenvolvimento do ministério, da vida de irmãos, isso flui de forma natural e você escreve quase sem ver. Quase quando você percebe, você já está em 100, 200 páginas em um livro e você diz, poxa vida, já cheguei aqui. Então, o ideal mesmo é que você se proponha a escrever livros de pelo menos 100 páginas. Professor, mas o meu TCC só tem 30 páginas. Olha, se o seu TCC tem 30 páginas escritas no Word, no formato de folha A4, você, no mínimo, já tem 50 páginas prontas. Porque a página de folha A4, ele equivale a 2 páginas de um livro no formato A5. Tá? Então, é como se fosse uma página, como se já fossem 2 páginas do seu livro. Então, tem um TCC de 30 páginas de conteúdo, no mínimo você já tem aí 50 páginas escritas. À medida que você aprofundar o seu texto, ele vai lhe possibilitar você ter o livro aí de pelo menos 100 páginas. Isso é muito interessante. Depois também você precisa reformular o título do seu livro. Tá? E o título é muito interessante. Eu lembro que quando eu comecei a escrever esse livro, o título não era esse. O título era Manual Didático Pedagógico do Professor e Líder da Escola Bíblica Dominical. Era muito grande. Eu comecei a analisar e percebi que aquele título ele iria me prejudicar de forma grande, muito, quando as pessoas se propusessem a buscar uma obra, algum livro, sobre o tema da escola dominical.
de manual didático pedagógico do professor e líder da escola bíblica dominical, eu resumi para manual do professor e líder da escola dominical. Pronto. Todo mundo que olhar já vai saber de imediato do que se trata, sem precisar fazer uma análise mais profunda do que o título está querendo dizer para o leitor. Tá? Eu coloquei aqui dois exemplos, e esses dois exemplos são os seguintes. Por exemplo, a importância do conhecimento bíblico e teológico para o capelão escolar. O leitor, quando ele olha para esse título, a primeira coisa que ele vai ver é a importância do conhecimento bíblico. Isso não tenha dúvida, porque possivelmente é o que vai estar nas duas primeiras linhas do título do livro. Tá? Só que o foco nesse aspecto é no capelão. Né? A importância do conhecimento bíblico e teológico não é por si só, mas é para o capelão. Quem deve estar em evidência aqui? O capelão, porque o livro, certamente, ele está sendo escrito para quem é capelão. Quem é capelão vai dar uma notoriedade maior para livros que tratem sobre capelania. A reformulação desse título, tá? Mesmo não deixando de ser grande, de certa forma, ele ficaria assim: o capelão escolar, uma análise sobre a importância do conhecimento bíblico e teológico. Veja aí a diferença. Não ficou mais agradável a leitura e de forma mais fácil de se identificar sobre para quem é o livro e qual o assunto dele? Né? A importância do conhecimento bíblico e teológico para o capelão escolar é menos evidente para o capelão do que o capelão escolar, uma análise sobre a importância do conhecimento bíblico e teológico. Né? Isso pode até ser até um pouco melhor reformulado para que ele traga mais força, mais evidência naquilo que ele se propõe a transmitir. O segundo exemplo é esse outro. A importância do cristão conhecer as evidências da inspiração bíblica. Poxa vida, eu até errei o texto. A importância do cristão. A pessoa imediatamente, nessas duas primeiras palavras, ela vai se fazer um monte de análises imediatamente, de forma automática. Ela vai pensar, talvez, que o livro trate sobre alguma questão de autoajuda, a importância do cristão, ou algum trabalho de cunho ministerial, né? Em que o cristão pode ajudar na igreja, no reino de Deus, no ministério, quando, na verdade, o foco é a inspiração bíblica. Ou seja, esse título estaria melhor apresentável se ele estivesse como ele está aqui abaixo. A inspiração bíblica, análise sobre a importância do conhecimento bíblico e teológico. Né? Então, isso aqui já traz uma evidência maior do que o leitor vai encontrar dentro do texto desse livro, que ele vai conhecer sobre a importância do conhecimento bíblico e teológico do aspecto da inspiração bíblica. Por que a Bíblia é inspirada? Quais as evidências? Tudo que se relaciona à inspiração da palavra de Deus. Amém? Então, já que você organizou o seu TCC, ampliou ele para até 100 páginas, isso aí não tem limite, 60, 100 páginas, eu aconselho 100, mas se você acreditar de verdade que não tem condições de alcançar 100, se proponha a alcançar pelo menos 60 páginas, e não é com letras 20, 22, 30, como eu vejo, já vi alguns livros que tem 600 páginas, mas que se você botasse o tamanho de letra normal, por exemplo, Arial ou Times New Roman 14, ele não ficaria com 150 páginas. Isso devido ao fato de que as letras estão com quase 32 o tamanho. Então isso é um absurdo um negócio desse. Então se você se propõe a fazer um livro, que você possa, no mínimo, alcançar 60 páginas no formato A5, com fonte Arial ou Times, tamanho 14. Se você alcançar isso, perfeito. Você deu um grande primeiro passo e você está a uma pequena vantagem de conseguir alcançar as 100 páginas para o seu livro. Quem sabe na segunda versão, na terceira edição, você consiga aí chegar às 100 páginas, que são o ideal para todo autor que se propõe a escrever. E quando você fizer isso, você tem algumas opções de publicar o seu livro sem precisar investir qualquer soma de dinheiro. Dentre elas, eu coloco aqui para os irmãos 3 opções, que é o Clube de Autores,
onde você coloca o seu livro, eles não lhe cobram nada, você informa o valor que deseja receber por cada cópia do livro vendida, e à medida que eles venderem, eles vão repassando para você, lá no seu saldo, o valor que você disse que queria receber. Após um certo montante, que vai ser na faixa de 100 a 150 reais, você pode pedir que eles enviem para a sua conta bancária esse valor que já está à sua disposição. Então, temos o Clube de Autores, temos o AGBook e temos também a Amazon. É uma grande editora e livraria a nível mundial. Se você consegue colocar o seu livro em 2, 3 línguas, certamente você estará já sendo considerado um escritor internacional, né? Mesmo que seja um livro de poucas páginas, mas você estará alcançando outros países de língua inglesa, de língua espanhola. Se você conhece um outro idioma, você pode traduzir o seu livro para esses idiomas e disponibilizar também através da Amazon o livro para essas pessoas também. Ok? Então, queridos, eu quero agradecer a cada um de vocês que estiveram até agora nos assistindo durante esta palestra, que acredito ter sido muito proveitosa. Se os irmãos tiverem alguma questão, alguma pergunta, queiram, por gentileza, fazer agora. E vocês, eu tenho aqui 5 minutos para vocês perguntarem sobre o que vocês precisam saber. Se ficou alguma dúvida, se tiver algum questionamento, façam agora ou pelo chat ou pelo grupo de alunos no WhatsApp, no Telegram, desculpem, tá? E eu responder aos irmãos. 5 minutinhos para nós encerrarmos esta apresentação. Com o detalhe de que já estarei enviando para os irmãos o slide, eu colocarei aqui agora no grupo do Telegram, enviarei também por e-mail para todos os nossos alunos, certo? Se por acaso o e-mail demorar um pouco para chegar, não se preocupe, mas ele vai ser entregue a você, ou pelo e-mail, ou pelo Telegram, ok? E o vídeo, esse Hangout, ele vai ser gravado pelo YouTube, eu não sei quanto tempo vai demorar para eles processarem. À medida que eles gravarem, eu vou precisar baixar esse vídeo, né, fazer o download para cortá-lo, tirar todos esses problemas que nós tivemos e deixá-lo em uma unidade composta, para que fique mais agradável para os irmãos assistirem ele à medida que tiverem necessidade. Para quem é aluno dos nossos cursos, em qualquer um deles, também no curso de Teologia Express, que não tem a matéria de TCC, mas eu estarei disponibilizando ele para todos os irmãos que também fazem parte do curso de Teologia Express, do curso básico em Teologia, e assim também do bacharel até o doutorado em Teologia. Ok? Então, vocês terão tudo isso à sua disposição no link TCC, trabalho de conclusão. É sempre o último link de cada um dos cursos na lista das matérias que vocês têm à sua disposição. Que Deus possa abençoá-los de forma grandiosa. Quero agradecer a cada um dos irmãos que se fizeram presentes nesta primeira apresentação do Instituto de Teologia Logos. Aqui fala o professor Netanias, e eu quero louvar a Deus pelas suas vidas, pelos seus ministérios, e que o estudo de vocês seja muito proveitoso e produtivo para vocês e para aqueles que estiverem sob a sua liderança, sob o seu comando espiritual. Deus abençoe, fiquem na paz e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, provavelmente na próxima segunda-feira.